A Bíblia diz que todos pecaram e foram separados, apartados da graça de Deus. Romanos 3, 23. As Escrituras ainda nos ensinam que sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. O pecado destrói a santidade. Quem ainda não foi limpo pelo sangue de Jesus, continua contaminado pelas impurezas pecaminosas e sem condições de fazer parte da igreja que Jesus voltará para buscar. Portanto, o Pai proclama: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3, 19. A sequência é esta: arrepender-se e converter-se. Para que o arrependimento dê frutos, como nos manda a palavra. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. A pessoa tem que se quebrantar, humildemente reconhecer que não observou o manual da vida e errou o alvo por onde andou. Pecou por pensamentos, por palavras, por atitudes, por desejos, por ações e por outros tantos atos que contaminam profundamente o coração do homem. Por isso, ao longo da vida, adquiriu dívidas terríveis para com seu Criador, porém agora tem a oportunidade de se arrepender pelos seus muitos erros e se acertar com o Senhor Jesus de uma vez por todas, aceitando-o como Senhor e Salvador de sua vida para servi-lo com um coração puro. Aí, na sequência, vem a conversão, que é a transformação gradativa e permanente, através do discipulado, tendo o Senhor Jesus como modelo, recebendo, aceitando e praticando a palavra que renova o entendimento para uma vida verdadeiramente santa. Conforme Atos 3:19, os versículos que estamos estudando, os que se arrependem e se convertem têm os seus pecados apagados. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Enquanto não se convertem, os seus pecados estão sempre acesos diante de Deus. Entretanto, há uma imensa recompensa quando passamos a servir ao Senhor Jesus, pois além de termos os pecados apagados, ainda recebemos descanso, alívio. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Muitos de nós não sabíamos sequer o que é pecado, e muitos ainda não o sabem. Segundo a Bíblia, eis aqui o que é pecado. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdias, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e outras coisas parecidas. Esses são os frutos de uma vida dominada pelo pecado. A carne é a nossa natureza humana manchada pelo pecado. Todos sofremos com as tentações que vêm de nossa natureza pecaminosa, porque todos somos pecadores. Mas quem é salvo por Jesus tem uma vida nova, dedicada a Deus, o Pai, não ao pecado.
Gálatas 5:24 ao 25. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Há para nós uma promessa de Deus trazida pelo profeta Joel, capítulo 2, versos 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Uma vez que nós entendemos que precisamos mudar de vida, nos arrependermos dos nossos pecados, dos nossos maus caminhos, o que devemos fazer? Agora devemos procurar o batismo, o que é, como é o procedimento correto, e sermos batizados. Atos 4, 10 ao 20. Seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está em pé diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque não há nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Ora, vendo eles a ousadia de Pedro e João, e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E contemplando o homem que fora curado em pé com eles, nada podiam dizer contra isso. Então lhes ordenaram que saíssem do conselho, e eles deliberavam entre si, dizendo: o que faremos a estes homens? Porque certamente um milagre notável foi feito por eles. É manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-los, para que de agora em diante eles não falem mais neste nome a nenhum homem. E chamando-os, ordenaram-lhes que de nenhum modo falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles: julgai vós se é justo aos olhos de Deus ouvir a vós mais do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. João 1, 9 ao 12. Aquele era a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. É muito importante o nome do Senhor. É muito importante a personalidade do Senhor, crer no Senhor. Mas um dos atos que nós confessamos e cremos e damos confissão dessa crença em Jesus Cristo e no seu poder
é no momento do batismo. O batismo tem o objetivo de fazer a remissão e perdão de pecados. Lucas 3, 15 ao 16. Enquanto o povo estava em expectativa e todos os homens meditavam em seus corações sobre João, se ele era o Cristo ou não, João respondeu dizendo a todos: em verdade, eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar as correias de seus calçados. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, nós vemos aqui que João Batista, o qual batizava no deserto, no Rio Jordão, com água, ele agora vai anunciando que vem Jesus Cristo, a quem ele não era nem digno de desatar as suas alparcas. Este batizará com fogo e Espírito Santo. Nós vemos ainda a respeito do batismo no livro de Mateus, onde fala que João Batista batizava para perdão e remissão dos pecados. Mateus 3, 1 ao 5. Naqueles dias veio João, o Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu tem se aproximado. Então Jesus foi da Galiléia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa que assim seja por agora, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então ele consentiu. Então, Jesus foi batizado por João Batista, cumprindo a justiça. Então o batismo é um momento de que nós cumprimos com a justiça e também recebemos o perdão. São lavados os nossos pecados. No livro de Atos 22, o batismo do apóstolo Paulo, nós vamos ver que no momento em que se invoca o nome do Senhor, é processado a lavagem dos pecados. Atos 22, 14 ao 16. Ananias, falando com o apóstolo Paulo, Saulo na época, e ele disse: o Deus de nossos pais te escolheu para que tu conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca, porque tu serás a sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens? Levanta-te e sejas batizado, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, lava-se os pecados no momento do batismo, invocando o nome do Senhor Jesus. É muito importante a invocação do nome do nosso Salvador no momento em que o candidato está sendo mergulhado nas águas. De acordo com as Escrituras, o nome de Jesus Cristo, foi Ele quem morreu por nós, foi Ele quem nos salvou através da cruz. Portanto, é no nome dele que nós somos batizados. Jesus vai dar uma ordem muito importante em Mateus 28, 16 ao 20. Então os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram.
E Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo. Nós vemos também essa mesma ordem de batismo, de remissão de pecados, em Lucas 24, 45 ao 49. Então, ele abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. E eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o Evangelho de Lucas fala que, em nome de Jesus Cristo, deveria ser pregado a remissão dos pecados. E nós vimos ali, em Atos 22, que a remissão dos pecados, a lavagem dos pecados, se dá no momento do batismo. O livro de Marcos também, igualmente, o Senhor Jesus Cristo dá a ordem a respeito de usar o nome dele. Nós encontramos isso no livro de Marcos 16, 15 ao 18. E ele disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão as suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Alguém já viu um ancião, presbítero ou pastor expulsar demônio em nome do Filho? Ou quem sabe alguém já viu um ancião, presbítero ou pastor curar um enfermo em nome do Filho? Não, ninguém nunca viu, porque só se expulsa demônios em o nome de Jesus. Só se cura enfermos em o nome de Jesus. O nome de Jesus precisa ser pronunciado, invocado para curar ou expulsar demônios. Então, aqui em Marcos 16, 15 ao 18, está novamente Jesus falando a respeito dos sinais que seguem o seu nome, pois a ele foi dado toda a autoridade, como diz em Mateus: todo poder é-me dado, portanto, ide. Agora vamos entender Mateus 28, 19, pois ali diz que era para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós já encontramos ali em Lucas dizendo que era para batizar, fazer a remissão dos pecados no nome de Jesus Cristo. Será que existe alguma contradição entre Mateus 28, 19 e os demais evangelhos? Ou com o livro de Atos dos Apóstolos? Nós sabemos que o livro de Atos fala do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, invocando o nome do Senhor Jesus. Será que existe alguma contradição? Devemos entender que a ordem aqui na qual Jesus está dando
não é um batismo em que está sendo realizado. Em Mateus 28:19, mas aqui se trata de uma ordem de batismo. Jesus está ordenando aos discípulos que andaram com ele e que tinham conhecimento da verdade, que fossem batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós devemos entender que em nome é na autoridade de alguém. É como se um pai, por exemplo, mandasse o seu filho ir à padaria comprar pão em nome do pai, para que ele se fizesse a compra na conta, uma conta na qual fosse debatida mensalmente. Então aquele pai manda o filho em seu nome. O filho chega na padaria, faz a compra dos pães e leite. E o padeiro pergunta: põe na conta? Sim. Em nome de quem? Ah, responde o filho, em nome do meu pai. E o padeiro, caso não conheça o nome do pai do rapaz, irá perguntar: qual é o nome do seu pai? E o garoto então responde: o nome do meu pai é João. E enfim, o padeiro irá anotar em sua caderneta que veio o filho do João, em nome de João, e ele irá acrescentar a compra na mesma conta do João. E se o padeiro já conhece o nome do pai do rapaz, não precisaria perguntar. Ademais, o padeiro não irá escrever em sua caderneta em nome do pai, mas o próprio nome do pai, que é João. Provérbios 34. Aqui em Provérbios há muitas perguntas interessantes a respeito do nome de Deus. Quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho, se podes dizer? Então, qual é o nome deste Criador dos céus e da terra? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Olha, nós sabemos que Pai não é um nome, mas é um título. Há muitos pais de filho e filha, filhos e filhas. Satanás é o pai da mentira. Abraão é o nosso pai na fé. Nós temos nossos pais, pai e mãe. Nós somos filhos. Pai é um título, filho é um título. É também uma qualificação. Segundo a ordem dada aos seus santos apóstolos, e que estes deveriam esperar em Jerusalém, como nós lemos em Lucas 24:47, até que do alto fosse revestido pelo poder do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo guiará o homem por toda a verdade e fará lembrar todas as coisas na qual o Senhor Jesus tem dito. Isso se encontra no Evangelho de João, onde diz: mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Então, o papel primário do Espírito Santo é orientar e fazer lembrar todas as coisas que foram ensinadas pelo Senhor Jesus. Então os apóstolos deveriam esperar em Jerusalém para serem revestidos de poder, para que eles não errassem, mas que eles fizessem corretamente a obra. O Senhor Jesus também fala sobre a autoridade dos apóstolos. Em Mateus 10:40, os que vos recebem, a mim recebe, e o que
me recebe, recebe aquele que me enviou. Lucas 10:16. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede sensatos como as serpentes e inofensivos como as pombas. Rejeitar o ensinamento apostólico que está na Bíblia é estar rejeitando o próprio Senhor Jesus Cristo. Veja em Atos 1, em que o Senhor Jesus dá um mandamento pelo Espírito Santo aos seus santos apóstolos. Então os apóstolos não falaram de si. Pedro não deu doutrina sobre sua opinião, nem Paulo e nem os demais apóstolos. Eles ensinaram doutrinas dadas pelo Espírito Santo. Atos 1:2-3. Até ao dia em que foi recebido em cima, após ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido, aos quais ele também se apresentou vivo após sua paixão, por meio de muitas provas infalíveis, tendo sido visto por eles durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. Então, Jesus, depois de ressurreto, ainda deu instruções e mandamentos do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. A responsabilidade foi gigantesca, porque foi Jesus Cristo quem escolheu os apóstolos. E os apóstolos tinham agora a incumbência de dar o início à Igreja de Cristo. Atos 1:8. Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até a última parte da terra. Então, eles receberiam o Espírito Santo para testemunhar a verdade. Seria um absurdo crermos que os apóstolos erraram na obra inicial da igreja. Pedro não errou, ele entendeu corretamente o mandato de Mateus 28:19, porque Jesus falou: quem vos ouve, a vós, a mim ouve. Entendemos aqui que o Espírito Santo abriu o entendimento dos discípulos para que compreendessem as Escrituras, como diz em Lucas 24:45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então, quer tudo façamos: abrir um culto, encerrar um culto, uma oração, orar a um enfermo, expulsar demônios. Todas essas obras nós devemos fazer em o nome do Senhor Jesus. O batismo igualmente deve ser feito, invocado, pronunciado o nome do Senhor Jesus Cristo, para cumprir a profecia que diz: há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja só o que o apóstolo fala em Romanos 6:4. Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Nós somos sepultados com Jesus pelo batismo. Nós não somos sepultados com eles, as três pessoas da Trindade. Nós somos sepultados com ele, Jesus Cristo, pois foi Jesus quem morreu. Jesus recebeu toda a autoridade do Pai. Ele, Jesus, diz: é-me dado todo o poder e autoridade. Ele recebeu uma procuração e, portanto, o nome dele
é suficiente para a salvação e não há como contestar isso. Foi no nome de Jesus em que aquele coxo foi curado, quando João e Pedro oravam para curá-lo. Não podemos contestar de que os primeiros batismos e os batismos verdadeiros feitos pela Igreja cristã, Igreja de Deus, eram realizados em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo em títulos vieram a ser realizados após a morte dos apóstolos, com a apostasia que entrou dentro da igreja. Na Bíblia de Jerusalém que tenho, há um comentário de rodapé a respeito de Mateus 28:19. Esse comentário, diga-se de passagem, foi escrito e validado por sacerdotes da Igreja Romana. Então, eles dão um testemunho histórico a respeito de como eram os batismos na igreja primitiva. Assim diz o comentário de rodapé de Mateus 28:19. É possível que essa forma reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que os livros dos Atos falam em batizar no nome de Jesus, Atos 1:5, Atos 2:38. Mais tarde, deve ter se estabelecido a associação do batizado às 3 pessoas da Trindade. Então, eles admitem que mais tarde, associando à Trindade, pois o dogma da Trindade foi aprovado depois do século III, eles começaram a batizar nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles concordam aqui que primitivamente a Igreja de Cristo batizava invocando o nome do Senhor Jesus, porque para que saibais que não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Não encontramos em nenhum lugar das Escrituras o batismo em títulos. No livro de Atos, principalmente, que é o livro em que narra os acontecimentos apostólicos, algum apóstolo batizando nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo não existe. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, Atos 2:3-8, Atos 4:12, Atos 8:12-16, Atos 10:48, Atos 19:5, Atos 22:16, narrações provando momentos de batismo que eram realizados em o nome do Senhor Jesus Cristo. O nome do Pai é Yahvé. O nome de Jesus é Yeshua, que significa Deus é Salvador. A palavra aleluia significa louvai a Yahvé. Em Salmos 78:4 diz o nome do Pai, louvai a Yahvé. Quando Jesus mandou batizar em nome do Pai, era para que se pronunciasse o nome do Pai. E o nome do Pai é Yahvé. Pedro diz em Atos 2:38, então disse-lhes Pedro, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Você já foi batizado? Se foi, no seu batismo foi invocado, pronunciado o nome de Jesus? É incrível como o enganador cria formas e caminhos que levam as pessoas à condenação. Muitas pensam estar batizadas da forma certa, pois o inimigo sabe que o batismo é importante para a salvação. Jesus disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você deseja a salvação, você deve ouvir todas as coisas que o Senhor tem ensinado e ser batizado invocando o nome do Senhor Jesus.
Para mais informações e aprofundamento, você vai encontrar na descrição desse vídeo links de ensino, de discipulado, da Igreja de Deus e de canais que fazem lives de ensino. São ensinos apostólicos da Igreja Primitiva, conhecida em Atos dos Apóstolos como Igreja de Deus. Naquele dia, todo aquele que invocar o meu nome será salvo. O dia do batismo. Sede sóbrios, estejam atentos e me busquem sem cessar. Perto está o fim de todas as coisas. Convidem os irmãos para orar. Permaneçam em espírito todo o tempo, em tudo que estiverem fazendo. Ore. Esta é a hora de intensificar orações e súplicas por sua família, por sua nação, por você mesmo. É o tempo chegado para esquadrinhar a si mesmo. Se porventura há alguma mágoa, rancor, para se humilhar ao nosso Deus e pedir o livramento desses sentimentos ruins. É o tempo de perdoar e de pedir perdão. Resolver-se com Deus enquanto há tempo. Orem sem cessar, para que fiques firmes até o fim que se aproxima. Ore para manter sua fé, sua sanidade, para dominar os intrusos pensamentos ruins, para dominar falas involuntárias ou maldizentes. Ore para conseguir subjugar sua carne. Livra-se de conflitos internos, medo, desejos, orgulho, soberba. Esforça-te o máximo, pois perto está a nossa redenção. Procure ser encontrado digno desta libertação que está para chegar com a vinda do Senhor Jesus. Orai sem cessar. Só com orações conseguiremos nos manter sóbrios, firmes nas promessas, que aquele que permanecer firme até o fim será salvo. Porque eis que o fim se aproxima e serão dias de densas trevas. Será como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse picado por uma cobra.